Pelo menos é ao vivo. Ok, que milagre, quase que não sai, meu Deus do céu. Isso aqui, ô Vinícius, está parecendo um parto, viu? Que negócio mais um sufoco para a gente conseguir entrar ao vivo. Mas conseguimos, deu um problema no computador, não sei por quê, porque sempre apresentei com aquele programa e não deu nesse. Mas ainda bem que estamos ao vivo. E o tema de hoje, nada mais, nada menos do que um dos temas mais importantes que a gente vai tratar na live de hoje. Está dando meio que eco? Está dando eco aí para quem está assistindo? Tá ok? Então, pronto. E é uma das lives mais importantes que nós temos, que nós vamos ter, que é justamente sobre os dados reais da violência doméstica. Ao meu lado aqui está o doutor Vinícius, sim, eu preciso falar um pouco sobre o currículo do Vinícius, para quem não conhece, é um ativista da causa, está na causa já faz um bom tempo. Vinícius, tu entrou na causa, defendendo a causa, há quanto tempo já? Tu lembra ou nem lembra mais? Na verdade, eu comecei o processo em 2012, mas quando eu comecei mesmo a buscar mais pessoas e atuar na causa, eu não consigo dizer. Mas eu posso dizer de Anfipa. De Anfipa eu tenho um pouco mais de um ano. Ah, sim. Gente, olha só o currículo do Dr. Vinícius Ferreira. Ele é um cirurgião dentista, especialista em prótese dentária, mestre em clínica odontológica pela UFF, doutor em clínica odontologia pela UFF também, pós-doutorado em clínica odontológica também pela UFF, Então, presidente da ainda estou fazendo. Ah, está pós-doutorando, estou correto. Isso. Presidente da Anfipa, Associação Nacional em Defesa dos Filhos, pela Igualdade Parental, e, para finalizar, um ativista dos direitos das crianças, do direito do homem. Posso assim dizer, Vinícius? Sim, porque tá ligado. Afastar a criança do seu pai. Porque afastar uma criança do pai é atentar contra a criança. Isso mesmo. Está dizendo que o meu microfone está baixo. Vamos aumentar aqui, então. Se está baixo, vamos aumentar. Bom, pela curva de aprendizado, eu ainda não sei fazer isso aqui. Não, eu aumentei no meu notebook mesmo. Então tá. Depois a gente vê se aumentou, se funcionou. Eu sei que tem umas configurações aqui, mas ainda não mexi. Vou te falar uma coisa. Quando eu comecei a fazer uma análise, porque o que a gente fez? A gente fez uma divisão aqui, eu e o Vinícius. O Vinícius começou a escrever um artigo sobre o tema. Então, ele se aprofundou muito mais do que eu, tá? Muito mais. Opa, o que foi? Meu microfone está baixo? E agora, hein? Como é que eu faço? Agora eu vou procurar aqui. Vamos ver. Configurações, calma lá, vamos lá, áudio. Oi, 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 tá normal aqui. Tá normal. Sim, mas eu tô aqui no microfone, querido. Pessoal, se estão conseguindo me ouvir, qualquer coisa, falem aí, viu? O homem forte, Vinícius, está dizendo que tu deu um bolo aqui na live, viu? Eu dei bolo? Foi, é o que ele está dizendo aqui, mas não deu não, porque o Vinícius está aqui. A gente está lutando com isso desde antes de 7 horas. Pois Já são 35 minutos e a gente tentando. Não é fácil, não. Eu estou tentando ajeitar aqui o som do meu... O André Barros entrou aí, ó. Tava no outro link. Gente, o pessoal fala, né? TV ao vivo tem seus problemas, internet ao vivo também tem. Verdade. Eu estou tentando configurar aqui. Agora que eu vi que eu tô igual maluco com esse cabelo doido aqui. Enfim. Tá, vamos aumentar. Mas será que não é o áudio dele? Porque eu te escuto bem aqui. Então... Nossa, agora tá alto também. Agora funcionou. Agora foi demais. Para quem fala alto igual eu sinceramente...
Bom, eu vou, já que você tinha falado isso, eu vou começar um pouquinho. Por que eu cheguei nesse artigo, né? Por que eu comecei a estudar um pouco a violência doméstica? No mundo, os cientistas estão usando o Facebook como ferramenta de pesquisa já. Gente, eu estou com plateia aqui. Então, o que acontece? O Facebook ele é um campo para pesquisa. E ontem ou anteontem, eu fiz um pequeno ensaio, né, no meu Facebook particular. Eu coloquei uma foto, né, de um pai indo buscar, não sei se você viu, Jamile, indo buscar as filhas, os filhos, né, um pai hipotético, botei o emoji da cara de palhaço na frente dele e ele com uma GoPro no peito. Porque, infelizmente, é assim que os pais têm que buscar seus filhos. Eles têm que registrar tudo. E, no caso, o texto dizia, né, olha, você conhece a Lei Maria da Penha? Ela já tem mais de 10 anos. E, infelizmente, ela não tem diminuído o número de feminicídios no Brasil, mas ela tem impedido pais de verem seus filhos. Então, assim, não era uma crítica a Maria da Penha, o foco era o pai que não consegue pegar os filhos por causa das falsas denúncias. E aí ele teve, na verdade, um índice grande de mulheres falando que eu estava aplicando, que eu estava falando contra a Lei Maria da Penha. E aí o problema é, a Lei Maria da Penha virou uma coisa quase blindada. Você falar mal dela, e ela tem muitas falhas, é automaticamente entendido como falar mal de mulher. Isso é um grande problema. Né? E aí é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu também, na pandemia, né, comecei a ficar muito incomodado com algumas notícias. Aliás, eu posso até começar a mostrar aqui, olha. Então, eu ia falar aqui, né, violência doméstica, metade escondida da história. Antes de falar, eu vou voltar nessa frase do final. Galileu Galilei dizia, há um pouquinho de tempo atrás, que nunca tinha encontrado uma pessoa tão ignorante que não pudesse ser aprendido algo com a sua ignorância. Né? Permanecer na ignorância é uma escolha. E agora, assim, o que acontece? Durante a pandemia, eu comecei a ficar muito incomodado com esses números, né? Feminicídio aumenta, não sei quem matou a esposa, e é uma série, assim, é praticamente diário, notícias dando conta da violência contra mulheres. E eu sou pesquisador. Então, assim, toda vez que eu começo a escutar alguma coisa, eu penso, pô, mas peraí, será que é isso mesmo? Mas é estranho, porque para muitos índices, para muitas coisas, homens e mulheres se comportam de maneira muito parecida. Né? E eu falei, pô, será que é só em relação à violência? Só homem comete violência contra a mulher não comete violência contra homem? Aí eu botei essa notícia aí para chamar atenção para uma coisa. A gente vai começar a falar disso. Está no G1. Se vocês procurarem pelo título, vão achar. Quem estiver vendo a live pode buscar, isso está no ar. Esse print é de manhã. Aliás, esse print é de ontem, não é de manhã, não. Os assassinatos de mulheres sobem 1% no semestre no Brasil, mas agressões e estupros caem e especialistas apontam que a subnotificação durante a pandemia. Aí a gente pensa assim, bom, ele começa a falar que aumentou a violência contra a mulher e quando vai dar uma boa notícia que diminuiu a agressão e o estupro, ele fala, não, mas isso é subnotificação. Aí eu peguei para ler. Logo abaixo ele diz aqui, ó, houve um crescimento de 2% nos homicídios de mulheres e uma leve alta de 1% nos feminicídios. Mas os registros oficiais de lesão corporais e estupros de vulneráveis, aí ele continua a notícia. Mas aí eu marquei aqui, ó, aumentou então 2% homicídio e 1% de feminicídio. A primeira pergunta que não fica clara é, esse 1% está dentro do 2% ou está fora? Feminicídio é considerado homicídio? Se é considerado homicídio, ele está dentro. Se é considerado outra coisa, ele está fora. Mas seguindo a notícia, a gente vê aqui, ó, o percentual de homens mortos, porém, é um pouco superior. Dados do monitor da violência apontam que os assassinatos cresceram 6% de janeiro a junho. Aí eu comecei a me perguntar, bom, se ele está dando conta aqui que aumentou a violência contra as mulheres, fala que aumentou 2% de homicídio, 1% de feminicídio, que na minha matemática aqui, apesar de ser dentista, são 3%. E ele fala na mesma notícia que a violência contra os homens aumentou 6%, eu falei, opa, peraí, esse título está errado. Existe metodologia em artigo científico para você dar título para o teu artigo. Então não pode, se o título fala de violência contra mulheres, ele não devia falar de violência de homens. E como ele falou de violência de homens, e o número é o dobro do de mulher,
no mínimo, para ser ético e justo, ele tinha que dizer a violência aumentou, independente do gênero. E se ele fosse mais honesto ainda, ele ia dizer a violência contra os homens aumentou mais ainda. Entende? Então, assim, aí eu comecei a falar, olha, tem alguma coisa de muito errado acontecendo. E aí eu fui pesquisar. Eu gosto um pouco de sair do Brasil, ver o que está acontecendo lá fora e trazer para a nossa realidade. É importante. Então, esse artigo é de 2020 e ele fala, olha, a pandemia de Covid-19 e o seu impacto na saúde mental. O simples fato das pessoas estarem em casa e ter essa pandemia aumentou o estresse, ansiedade, sintomas de depressão, insônia, negação, raiva, medo. E aí eu confesso, né, eu acabei de fazer o slide 10 minutos antes da live, então eu gostaria de botar outras coisas, mas eu acabei não botando. Aumentou muito o número de suicídio também na live. Mas aí, voltando à questão de gênero, né? Olha, estresse, ansiedade, sintomas de depressão, insônia, negação, raiva e medo afetam igualmente homens e mulheres. Não tem predileção por sexo. Além disso, eu peguei outros artigos aqui, ficou bem pequenininho, mas depois eu vou dar um jeito de botar isso no link, eu não sei. Mas ele traz, a literatura traz alguns fatores que ajudam na violência doméstica. A IPV é Intimate Partner Violence, seria violência por parceiro íntimo, né? Porque violência doméstica é um nome ruim, é violência que acontece em casa. Fora do Brasil, eles têm um termo mais específico ainda, que é para um parceiro íntimo. E eles falam, estresse parental, o que é isso? Estresse parental é justamente você dificultar o contato de um com o outro, de um com o seu próprio filho, né? Então você está estressando essa pessoa. Dificuldades econômicas, insegurança alimentar, ameaça de despejo e o não pagamento de serviços públicos, impostos, né? E aí eu pergunto de novo, gente, então tá, esses estressores só afetam homens? Será que a gente tem uma condição mundial que só afeta homens? Não. Até aqui eu não consigo ver alguma condição que afete só homem e não mulher. E aí, estou até mudando lugar. Eu fui trazer... a pesquisa foi toda junta, né? Eu vi dados do Brasil, mas para trazer cronologicamente, o que o mundo fala sobre a violência contra o homem? Né? O que o mundo fala sobre a violência homem e mulher? Então, esse é um artigo do governo do Canadá, da Secretaria de Saúde deles e Segurança Pública. Lá eles trabalham bastante conjunto. E em 99 ele trouxe esses dados aqui, olha. Abuso físico, foram 7% de homens vitimados e 8% de mulheres vitimadas. Nota que é muito parecido. Sim, no Por quase... por esses dados, você não consegue dizer que a violência comete mais mulher ou mais homem, mesmo com esse 1% de diferença. A gente tem um tipo de tratamento em artigo científico, né, a estatística, para poder eliminar o acaso. Isso, estatisticamente, não é significativo. Abuso psicológico, 18% de homens e 19% de mulheres. Repetiu um pouco o padrão, né, levemente maior para mulheres, e esse relatório do governo do Canadá fala que não existia diferença entre os sexos em 1999. Só que lá no Canadá eles já estudam isso há muito tempo. Estou mudando o slide no lugar errado. Além disso, 54% dos homens sofreram pelo menos um episódio de violência nos relacionamentos. E aqui, os relacionamentos eram de 1 a 5 anos, no mínimo, né? Tinha um corte. Com menos de um ano não era considerado relacionamento, estava fora da estatística. E 13% dos homens sofreram mais de 10 agressões durante o relacionamento. Né? Então a gente está falando de mais da metade dos homens sofreram pelo menos um episódio de violência que consigam dizer. E 13, mais de 10 agressões durante o relacionamento. E aí a gente precisa dizer também uma coisa. Enquanto no Brasil a gente está falando, né, sobre a violência contra a mulher, e a gente o tempo todo está dizendo, olha, existe a violência psicológica, se ele faz isso, é violência psicológica, se ele faz aquilo, mas em nenhum momento se fala da violência contra o homem. Isso faz com que homens, de maneira geral, relativizem a violência que sofrem. Então, vou dar um exemplo. Se um homem proíbe a mulher de sair com as amigas, é um abuso psicológico. Mas se a mulher proíbe o homem de sair com os amigos para jogar futebol, não é. Nada. Não é nada. E aí, eu posso dizer que isso é uma tendência mundial também.
o homem, ele tenta superar, ele tenta ser mais forte, ele tenta dar apoio para a mulher, e aí ele acaba relativizando a violência. Ele sofre violência e não considera como violência. Achando Continuando. isso, normalmente, culturalmente, ele pega como se fosse normal. Exatamente. Até porque isso a gente vê as consequências. Quando a gente vai registrar um ato de violência contra o homem nas delegacias, a gente tem uma dificuldade absurda. Porque a própria delegacia meio que se recusa a receber, faz chacota do homem. Pô, como é que é? Quem é que manda aí? Aqui, eu trouxe um outro dado dos Estados Unidos, também bastante importante para a gente falar sobre isso. Esse estudo... Vinícius, só falar aqui esse comentário do doutor André, que ele diz assim, ó, ele é pau mandado. Eu vejo assim, que a partir do momento em que o homem não mudar essa visão que o próprio Vinícius acabou de falar, vai continuar culturalmente dessa forma aí. Como se isso fosse normal. Há uma semana atrás, eu acho, eu estava na OAB da Lapa, em São Paulo, e a gente falava num webinário para juiz, para promotor, para defensor e para advogado. Acho que tinha psicólogo também. A lei da guarda compartilhada, André, ela foi reformulada em 2014. Nós estamos em 2020. E o número de guardas compartilhadas concedidas no Brasil está perto de 20%. Está perto porque eu não vou lembrar de cabeça qual é um pouquinho mais. E aí eu falava, por que a guarda compartilhada não se aderiu e não é o padrão hoje, embora esteja na lei? Porque a gente ainda tem o senso comum de dizer que mulher tem instinto maternal e que as mulheres são melhores cuidadoras. Eu disponibilizei isso no YouTube, se vocês quiserem ver. A gente tem um trabalho de 2 antropólogas, aí eu gosto de citar trabalhos de mulheres, que é para poder isentar o viés masculino, né? Assim, pesquisador é homem, ele foi tendencioso. O instinto materno, ele não é biológico, ele é cultural. Então, a mulher não nasce com o instinto materno, ela aprende a ter. Da mesma forma, o comportamento agressivo, o comportamento mais dócil, isso não é determinado biologicamente, também é cultural. Para não entrar muito, em povos selvagens isso existe independente do sexo. E tem uma tribo, Chinchuli, não vou lembrar o nome certo, está no trabalho da Margaret Mead, é uma antropóloga, e ela viu que nessa tribo a sociedade naturalmente se desenvolveu para os homens se adornarem, os homens cuidam das crianças, os homens cuidam da casa, os homens cozinham, enquanto as mulheres saem para caçar. Então, esse padrão de homem provedor e mulher cuidadora, isso é da sociedade ocidental, mas isso não é humano, isso é cultural. E como a sociedade está mudando, e hoje a gente tem uma boa parte da população militando por igualdade, é justo que essa igualdade aconteça em todos os sentidos. Porque não faz sentido você brigar por igualdade num lugar e deixar o outro lado, aqui eu tenho privilégio, então não quero igualdade, não. E é o que a gente está vivendo. A sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade que está querendo ir por um caminho, mas não quer largar o privilégio, não quer largar as vantagens que tem. Voltando aqui, assim, isso aqui é nos Estados Unidos, uma meta-análise de 80 estudos em parceiros heterossexuais, porque aí a gente tem o seguinte... o índice de violência entre parceiros íntimos é muito maior entre casais gays femininos do que os héteros, e o homossexualismo masculino é onde menos tem violência doméstica, né? Então, esse estudo aqui, ele separou só os casais heterossexuais, e ele falava aqui, olha, 35% das vítimas feridas por um parceiro íntimo eram homens. 39% das pessoas que requerem tratamento médico eram homens. E ele pegou estudos americanos desde 1970. Então, outros países falam de violência doméstica contra homens desde 1970, e a gente, por algum motivo, não está falando. A gente, por algum motivo, só fala da violência doméstica contra a mulher. As estatísticas criminais do Departamento de Justiça dos Estados Unidos falam em 1,3 para cada 1.000 homens agredidos fisicamente por parceiros íntimos, a maioria de mulheres, o que representa 20% da vítima total de violência por parceiro íntimo naquele ano. Esse trabalho é de 2011. Esse é de 2011. Em contraste com o declínio de 61% da violência doméstica, né, relatada para mulheres, a taxa de violência doméstica contra homens baixou a 19%. Então, isso é uma tendência mundial fora do Brasil.
A violência doméstica contra a mulher tem reduzido muito, mas a violência doméstica contra o homem não. Aqui a gente tem um gráfico, isso aqui é um relatório do governo inglês. Ele pegou dados de 1995 até 2012 e 13. Foi o último que eu achei disponível. Em vermelho são as vítimas masculinas, em azul as vítimas femininas. Então olha só o que acontece na Inglaterra. A violência contra a mulher tem diminuído muito, e a gente consegue ver que a partir de 2001, a violência contra o homem permanece mais ou menos no mesmo patamar. Então eu estou trazendo isso para a gente poder logo comparar com os nossos dados aqui, porque tem alguma coisa errada. Parece que o Brasil está muito diferente do resto do mundo. Aí eu chego no Atlas da Violência. Esse Atlas da Violência de 2020 está disponível na internet, todo mundo pode baixar. É só botar Atlas da Violência 2020 que ele vai para esse link aí. O link aqui ficou muito pequenininho. E ele apresenta os dados, né? Ele vai vomitando as estatísticas. Ele fala que 65.602 pessoas morreram por homicídio no Brasil. Isso dá mais ou menos 31,6 mortes para cada 100 mil habitantes. Tá? Isso é praticamente 10% das pessoas que morrem por ano no mundo. E aí ele chama atenção, para em 2017 foi o maior nível histórico de letalidade violenta internacional no país. E aqui ele tem um gráfico, né, mostrando em azul o número absoluto de homicídios e em vermelho a taxa. Então a gente pode ver que nos últimos anos a violência do Brasil só aumenta, o número de homicídios só aumenta. Né? A gente consegue ver que mais ou menos em 2012, 2013, deu uma diminuída, a gente chama de razão, né? A subida começou a ficar um pouco mais lenta, mas depois de 2015 ela está partindo para cima a toda velocidade. Ainda no Notas da Violência ele traz, olha, crescimento de homicídios femininos no Brasil em 2017 foi de cerca de 3 assassinatos por dia. E, ao todo, 4.936 mulheres foram mortas no período, sendo o maior número registrado em 2007. Então, aqui eu começo a chamar a atenção. Ele falou em 65.602 pessoas mortas nesse período. Desses 65.602 pessoas mortas por homicídio nesse período no Brasil, 4.936 foram mulheres. Então, a gente tem que pensar que mulheres são muito menos mortas do que homens. Mas eu não estou falando de feminicídio, estou falando homicídio no geral. Pode ser assalto, pode ser tudo. A gente já vai falar disso. A gente tem uma lei, a lei do feminicídio, que foi decreto-lei de 2015, né, reformulando o artigo 121 do Código Penal de 1940, que diz que é o assassinato de mulher cometido por razões de condição de sexo feminino, quando o crime envolve violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, esse é o enunciado da lei que eu peguei do Instituto Patrícia Galvão, dossiê da violência contra mulheres. Continuando no Atlas da Violência, e agora eu vou chamar a atenção para um fato importante. Está lá no meio do Atlas da Violência, e eu fiz questão de botar entre aspas, porque eu copiei e colei em PDF. Ele diz o seguinte: para medir o número de feminicídios, o Atlas da Violência foi baseado na tese de que a literatura internacional reconhece que a significativa maioria das mortes violentas internacionais que ocorrem dentro das residências são perpetradas por conhecidos ou íntimos das vítimas. Portanto, a taxa de incidentes letais, incidentes contra mulheres que ocorrem dentro das residências, é uma boa proxy para medir o feminicídio. Naturalmente, ainda que o número real de feminicídios não seja igual ao número de mulheres mortas dentro das residências, mesmo por vários casos de feminicídio ocorrem fora de residência, tal proxy pode servir para evidenciar a evolução nas taxas de feminicídio no Brasil. Então, vamos lá. Isso aí está no Atlas da Violência, ele pegou essa referência dessa tese do Cerqueira, de 2014. A tese tem o nome lá, olha, Causas e Consequências do Crime do Brasil. Então, vejam, violência doméstica eles levaram ao pé da letra, é a violência que acontece em casa. Só que, se um homem entra para roubar uma casa e nesse roubo ele mata uma mulher, a mulher entrou na estatística de feminicídio. E está aí, isso está escrito no Atlas da Violência. Quem quiser,
pode pegar um pouquinho dessa frase, digitar e mandar buscar no PDF do Atlas da Violência que vai achar. Acho que é a página 40, 30 alguma coisa. Então aí a gente começa a ver o que está acontecendo com o Atlas da Violência, né? O Atlas brasileiro. Aí ele continua, olha, isso também está entre aspas. E a gente fala, ô Vinícius, as pessoas ainda levam na brincadeira. Exato. As pessoas não estão vendo o que está acontecendo. Por isso que eu fiz questão de trazer em slide a fonte, a cópia literal do texto, porque não tem como dizer que eu estou inventando isso. Está aberto, todo mundo pode ir lá e buscar. E ele diz ainda, olha, os microdados da saúde que permitiram traçar o perfil desses homicídios segundo o local de ocorrência do fato. Do total de homicídios contra mulheres, isso então, assim, enquanto pesquisador eu fico até envergonhado, mas vamos lá. Do total de homicídios contra mulheres, 28,5% ocorrem dentro da residência. 39,3% se considerarmos os óbitos em que o local do incidente era ignorado. Se você for buscar qual é o percentual de feminicídio, o pessoal arredonda para 40%. E isso não é feminicídio, isso é o número de mulheres que morrem em casa ou que não têm um lugar conhecido. E aí ele termina a frase, tá entre aspas, isso está no Atlas da Violência. Muito provavelmente, esses são os casos de feminicídios íntimos que decorrem da violência doméstica. Então, em termos de trabalho científico, eu começo a pensar muito num viés, numa tendência desse material. Né? É como se eu quisesse dobrar a realidade para dizer o que eu quero. Aí a gente vê outra coisa também. Ah, mas tem muitos casos de agressão e Maria da Penha e tudo. Tá aqui também, tá lá. Isso é o dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2018. Apenas em 2017, mais de 221 mil mulheres procuraram delegacias de polícia para registrar episódios de agressão, lesão corporal dolosa, em decorrência de violência doméstica, número que pode estar muito, olha só, de novo, subestimado, dado que muitas vítimas têm medo ou vergonha de denunciar. Então veja que mesmo o texto chama atenção para que esse número enorme talvez seja maior porque as mulheres têm vergonha. Mas olha que interessante, está na matéria do Extra. Eu acho que todo mundo conhece a Glícia Brasil, ela é psicóloga aqui no Rio, e ela atende 13 varas de família. E ela diz, e ela costuma dizer em palestras, e isso aqui está no jornal, 80% das denúncias que ela recebe são falsas. Então, utilizar a denúncia como marcador de índice de violência é uma fraude intelectual, é uma fraude de pesquisa. Porque se 80% são falsas, a gente já tem um número real ali inflado em 80%. E o que eles dizem? Está aqui, ó. Pode ser subestimado. Desculpa. Para ser honesto, bem honesto com o que está acontecendo, com o que eu estou vendo aqui, isso está super inflado, está superestimado. Isso é para a gente começar a pensar, para a gente chegar no desfecho. Né, a palavra que eu consigo utilizar, ô Vinícius, é, entre aspas, manipulação, fecha aspas. É tentar manipular os dados. E a pessoa leiga que não se aprofunda no assunto acaba acreditando nisso. Você sabe o que é pior? Quando aconteceu aquela publicação no meu Facebook, que eu vi amigas falando assim, Vinícius, mas para você defender a igualdade parental, você não tem que atacar as mulheres. Eu falei, pô, mas onde eu fiz isso? Porque você não pode querer que a gente perca nossos direitos. O direito em questão era a Lei Maria da Penha. E eu dizia, olha, desculpa, você está sendo enganada, essa lei não funciona, e eu vou mostrar isso já já. Uma mulher que faz uma denúncia na delegacia, ela recebe uma medida protetiva. Se esse homem chegar perto e a mulher tiver medida protetiva e ele tiver intimado, sim, ele pode ser preso, pode. Só que, se o cara quer matar a mulher, não vai ser um papel que vai segurar. E elas estão morrendo, sabe? E aí diziam, Vinícius, mas você odeia as mulheres, isso, aquilo. Eu falei, desculpa, eu também não posso. Sabe, eu sou casado, eu tenho 2 filhas, eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã. E Jamile, você conhece como eu falo nos grupos, eu não permito nem que ataquem as mulheres. Eu estou sempre defendendo, né? Porque eu não posso admitir a generalização, né? Eu não posso admitir por conta de algumas mulheres que aí sim usam mal a lei, distorcem e se aproveitam, né? Permitir que todas as mulheres sejam botadas no mesmo bolo. Então, o que eu estou vendo é que existe isso. Algumas mulheres colocam os homens todos como monstro, colocam todos no mesmo bolo. E a gente está vendo que
elas estão sendo manipuladas porque elas estão acreditando nisso. Então, assim, imagina, eu fico imaginando uma mulher que realmente precisa da Lei Maria da Penha, ela vai ganhar um papel, e eu fico imaginando o que ela faz com aquele papel. Assim, fazer de escudo? Vai segurar assim? Não dá. Continuando aqui no Atlas da Violência, voltando, né? Ele dava conta ali, né? 65.602 brasileiros foram assassinados nesse período de observação, e ele apresenta esse gráfico. Isso aí mostra que 91,8% dos homens são assassinados e 8% de mulheres. Se a gente pegar os números reais, isso aí vai dar 60.666 homens contra 4.976 mulheres. E aí, de novo, desculpa, eu acho que a gente não tem que pegar e focar o problema na mulher. Eu acho que a gente tem que focar no ser humano. A gente tem que tratar do homicídio do ser humano, porque é inadmissível a gente pensar em quase 70 mil pessoas morrendo no Brasil por homicídio. É um número muito grande, né? E aqui vem o dado que eu acho mais importante para a gente relatar. Ele coloca aqui, nesse gráfico, o número, o percentual de pessoas mortas por local do homicídio, né, registrado. Ele tira daí os lugares onde foi ignorado. Isso aí dá 30% para mulheres e 43,3% para homens. Então, assim, os homens morrem em lugares mais ignorados do que as mulheres. Então, esse gráfico aqui ainda está superestimando o número de mulheres, tá? Mais ou menos na ordem de 10%. Mas mesmo que a gente considerasse aqueles números anteriores, vou voltar aqui, ó, 60 mil homens e 4 mil, quase 5 mil mulheres, a gente vai ter o seguinte, olha, no domicílio, morreram 9.645 homens, 15,9%, que é o que está no gráfico. E no domicílio, e aí lembrando que eles colocam 39,2% quando a mulher também é ignorada, tem o lugar de morte ignorado. Então, a gente vê que morre 1.934 mulheres. Diante desses números aqui, é razoável o que a gente tem de mídia, de proposta de mudança de lei, toda a energia que é gasta para combater o crime, né, de feminicídio, se justifica quando a gente vê que morre quase 10 vezes mais homem que mulher. 10 vezes não, vamos botar aí 5 vezes mais. Eu acho que a gente precisa começar a discutir coisa séria no Brasil. A gente precisa pensar numa lei que realmente proteja a mulher. A gente precisa pensar realmente em como diminuir o número de homicídios, mas não dá para ignorar esse número aqui. Não dá para ignorar que 9.645 homens estão morrendo em casa num crime que, se fosse pela regra do Atlas da Violência, seria análogo ao feminicídio. Ô Vinícius, tu tem os dados de quantos homens estão morrendo a cada hora? Eu não fiz essa conta. Uma vez me disseram isso, eu não peguei para checar, mas se fizessem a conta, né, em São Paulo morre uma mulher a tantos minutos, a população inteira teria morrido em tantos anos. Então, assim, o problema é que tem muita gente falando, né, de dados falaciosos. Inclusive, quando eu comparo essa pesquisa brasileira com as pesquisas de fora, eu fico até envergonhado, porque essa pesquisa pega dados de cartório, dados de... Sabe, você não vai atrás da causa da morte, você não vai... Não é pesquisa primária. Em antropologia, no começo da história da antropologia, os antropólogos ficavam no escritório e eles mandavam viajantes fazer a pesquisa de campo. Eles chamavam de antropólogos de gabinete. E depois os antropólogos foram em lugar. Então, assim, as pesquisas anteriores dos antropólogos de gabinete não eram nem tão reconhecidas assim. É isso. Como é que você vai avaliar um dado, como é que você vai afirmar uma coisa tão séria quanto essa, sem ir aos dados primários, sem pegar os dados de você mesmo? Porque tem gente que registra certo, tem gente que registra errado, eu fico imaginando no cartório, isso aqui morreu onde? Bota aí que morreu em casa. Esse aqui, morreu na rua. Entende? Fica muito difícil confiar nesse estudo. Se esse estudo fosse publicado numa revista científica, que tem que passar por um quadro de editores, que são pesquisadores, tudo, provavelmente eles iam fazer 1000 questionamentos e provavelmente isso não passaria. Sabe, assim, com pouco de conhecimento que eu tenho de ciência, é difícil passar um trabalho desse. Ele parece todo muito enviesado. E ele é muito citado. Vou te dar um outro exemplo. Esse trabalho da Cúria é de 2020.
É uma revisão sistemática sobre violência doméstica contra mulheres. Ela entrou nesse site, chama cielo, né, .org, e é um site de buscas de artigos científicos. E ela buscou, ela botou lá, é tipo um Google de artigo científico. Ela botou, olha, violência contra a mulher, ou violência por parceiro íntimo, ou violência conjugal, ou violência doméstica, na base do Cielo, Psyinfo e o PepSIC, Scopus. Com essa busca, ela teve 17.449 artigos, ou seja, 17.449 pesquisas feitas sobre isso. Aí eu peguei, opa, fiz besteira. Aí é a curva de aprendizado. Faz parte. É toda a minha intimidade com esse programa. E aí eu peguei e fiz. Estou pesquisando, então vou buscar as mesmas coisas no Cielo. Não voltou nada. Aí eu falei, bom, então vou reduzir. Para conseguir um pouco menos de 80 artigos, eu tive que botar violência ou contra o homem, que é uma pesquisa muito ampla. Não deu tempo de esmiuçar no slide, porque eu fiz correndo, né, para a apresentação de hoje, mas a grande maioria desses quase 80 artigos falam, inclusive, do homem como agressor, dando a voz ao homem agressor. Então, nem assim conseguiram reconhecer o homem como agressor. E esse Cielo, ele pega Brasil e América Latina. Então, aí a gente começa a matar um pouco da charada. No Brasil e na América Latina, a coisa fica diferente dos outros países. Esse aqui agora é um estudo da Fiocruz. Agora sim, eu bato palma para a Fiocruz. Agora eu consigo entender, consigo acreditar um pouco na idoneidade deles. E ele começou a levantar a violência de adolescentes em escolas públicas e particulares. Não sei o que está acontecendo aqui. O Facebook. Deixa eu fechar aqui. Desculpa, gente. Ele diz o seguinte, no estudo sobre a violência entre namorados e adolescentes, realizado por pesquisadores do Centro Latino-Americano de Estudos e Violência e Saúde, Jorge Carelli, na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, foram pesquisados 3.200 estudantes de 104 escolas públicas. 9 em cada 10 adolescentes afirmaram praticar ou sofrer violência no namoro. Isso é um dado muito importante. 90% daqueles quase 3.000, né? 3.200, afirmaram ter sofrido violência no namoro. E essa, gente, é a juventude que está vindo aí. Quem mais bate são as meninas. Quase 30% delas disseram agredir fisicamente o parceiro. São tapas, puxões de cabelo, empurrões, socos e chutes. Entre os meninos são 17. E é importante trazer também nesse artigo que é a percepção do agressor. As meninas admitiram que bateram e os meninos admitiram que bateram. Por que é interessante? Porque se você perguntar para os meninos se eles apanharam ou se eles sofreram violência, muito provavelmente eles vão dizer que não. De novo, por causa da relativização da violência. A mulher vai dar um tapa com raiva no homem e o homem não vai considerar isso como violência. Esse é um grande problema. E é isso que a gente precisa resolver. A nossa adolescência, as pessoas que estão vindo aí, estão vindo assim. Em outro estudo epidemiológico, com 3.205 estudantes entre 15 e 19 anos, se observou o predomínio de agressões perpetradas por meninas contra seus namorados, adolescentes e ou outras meninas motivadas por ciúmes. Então, a gente tem meninas batendo no próprio namorado por ciúme e meninas batendo, teoricamente, na amante, né, por ciúme. Então, vejam que o que a gente está construindo para o nosso futuro é os homens, eles estão cada vez mais limitados, né? O homem sério, o homem com razão, o homem que não é agressor e que, graças a Deus, é a maioria, ele respeita muito a Lei Maria da Penha, porque ele sabe que é muito forte contra o homem. Eu tive com o Dr. Gilvan Macedo na jornada da Anfipa, e ele tem um livro publicado sobre isso, A Fragilidade do Homem Perante a Lei Maria da Penha. E aí, hoje a gente vê, os homens apanham sem revidar, porque eles sabem que para ele pode dar problema. E o que acontece quando você dá impunidade para o outro lado? Exacerba. E as mulheres estão ficando cada vez mais violentas, protegidas pela própria Lei Maria da Penha. Porque o homem não registra, porque o homem se revidar, ele vai ter problema com a justiça. Então, o que eu quero trazer aqui é que a gente precisa sair dessas bolhas, né? Parar de ficar ouvindo televisão e jornal e tudo, e repetir e ler um pouquinho sobre as coisas. Porque
Eu confesso, eu fiquei bem decepcionado com as pessoas do meu Facebook quando acharam que eu estava falando contra a Lei Maria da Penha, sabe? Quando, na verdade, o que eu digo é, tem que dar um jeito nessa lei para ela funcionar. Do jeito que está, não funciona. Comparando o resultado entre os sexos, esses estudos mostram que as meninas apresentam mais relatos de perpetração de violência física contra outro parceiro em um momento de conflito. No Brasil, 28,5% das meninas contra 16% dos meninos. Então, se eu comecei falando que no Canadá era muito próximo a agressão de homens e mulheres, eu posso dizer agora que na adolescência do Brasil, a gente tem um aumento da violência das meninas contra os meninos, que daqui a pouco vão ser adultos, que daqui a pouco estão casando, e daqui a pouco vão poder usar a Lei Maria da Penha. Esse é um grande problema para os meninos. E hoje eu até estava comentando, né, que eu ia ter que fazer essa live hoje com uma amiga, e ela é mãe de menino. Ela falou, gente, mas eu tenho que conversar com meu filho urgentemente, porque é muito complicado. E é isso, as pessoas têm que se proteger. Elas estão muito vulneráveis e não sabem. É uma preocupação da gente mãe, nós mães que temos filhos meninos, inacreditavelmente. Eu já falei isso, não sei se você viu eu falando, Vinícius. Eu tenho um filho, vai completar 10 anos daqui a 20 dias, e nós fomos fazer a feira, num supermercado aqui no meu estado. A gente passou 3 horas nesse supermercado. Em 20 segundos, tinha uma voz que dizia: ei, você já sofreu violência doméstica? Se sim, ligue para o número tal. Passou-se 20. Aí fala quem é que está apoiando essa campanha. E aí passa 20 segundos, a mesma coisa. Passa 20 segundos, a mesma coisa. Quando terminou 3 horas, gente ouvindo, já estava próximo do carro, na verdade, saindo lá do supermercado, próximo do carro, meu filho olha para mim, bate assim, próximo aqui das minhas costas, e diz: mamãe, eu já sofri violência doméstica? Olha só, é praticamente, ô Vinícius, uma lavagem cerebral que estão querendo colocar tanto nas mulheres como nos homens. Sim, sim. Aplicando que todo homem, porque pelo que é colocado nas redes sociais, nas mídias, que o homem é agressor, que o homem é estuprador, que o homem é violento, porque é praticamente isso que você verifica. Você acaba tendo medo do homem e, em contrapartida, o homem tem medo da mulher. Eu vou te por dizer, causa dessas leis. Às vezes, a gente sofre violência e não se dá conta. Eu vou te dar um exemplo. Eu nunca tinha me tocado nisso, nunca me chamou a atenção. Mas, de maneira geral, se você está no ônibus e entra uma mulher, ela senta do lado de uma mulher, mas não senta do seu lado. Se eu fosse negro, eu estaria parado, porque eu poderia dizer que é racismo. Mas eu sou homem. E eu simplesmente não me senti incomodado por isso. Mas isso é, sim, preconceito. Eu já escutei diversas vezes, inclusive de mãe de menino. É óbvio que eu parei de falar com ela, né? Assim, eu falei, não, essa surtação eu não posso aceitar. Mãe de menino falando que todo homem é um abusador potencial, um estuprador potencial. Eu falei, olha, desculpa, eu não posso concordar com isso. Você tem um filho menino. Você consegue olhar para o teu filho e dizer um negócio desse? E ela tentou justificar, enfim, eu preferi encerrar por ali a discussão e até me afastei. Porque eu acho que existe uma agenda por trás, sabe, Jamile? Eu acho que... Eu não sei qual é o motivo que faz as pessoas insistirem nisso, mas que tem. Isso aí talvez é uma coisa para a sociedade se questionar. A minha luta é por igualdade parental e eu vejo o desdobramento disso que eu estou falando hoje nas varas de família. Eu vejo hoje quase 70% das guardas unilaterais para as mulheres, sendo que a guarda compartilhada é o padrão. Outro detalhe, é colocada e aplicada a guarda compartilhada e para o Brasil está sendo respeitada a guarda compartilhada. Então, logo, os homens estão com seu direito de ter guarda compartilhada. Só que isso aí é só uma fantasia, porque na prática, o homem tem, por exemplo, finais de semana alternados, que contando aí em 30 dias, daria 4 dias apenas para o homem e 26 dias para as mulheres. Mas para o promotor, para o juiz, está tudo lindo, porque está sendo aplicada uma guarda compartilhada injusta. Sim, e aí eu pergunto, qual é a racional para isso, né? É justamente preconceito contra o homem, como se ele não pudesse cuidar do filho. E o interessante que eu digo sempre
Eu escutei com mulheres da idade da minha mãe, as amigas dela, dizendo, mas os homens têm que se dividir mais e tudo. E a gente hoje, enquanto sociedade, não está conseguindo reconhecer que os homens de hoje participam muito mais. Os casais casados, né, que a pesquisa chama de casal intacto, a gente vê o homem participando da criação dos filhos ativamente. Eu queria mostrar esse gráfico aqui, para a gente poder aí debater, porque, para mim, isso é o que mais mostra como a Lei Maria da Penha não funciona. Ela é de 2006. Então, ele mostra que, em 1996, era 4,6 mulheres mortas para cada 100 mil. Tá? E aí começaram algumas medidas, né, comercial e tudo, começou a pensar na Lei Maria da Penha. Então, em 2006, esse número caiu, né, de 4,6 para 4,2. A gente consegue ver esse gráfico torto diminuindo. Quando a lei foi promulgada, a gente viu uma queda de 4,2 para 3,9, de 2006 para 2007. E depois, as pessoas viram que ela não funciona. O agressor de verdade viu que não funciona. E olha lá, daí de 2007 até 2013, ela só aumentou e ela passou o pico histórico de 90 e poucos. Então, como eu olho para um gráfico desse, que está no mapa da violência, que foi feito com dinheiro público, que é pesquisa nacional, usada para amparar políticas públicas, como eu olho para isso e consigo pensar que essa lei funciona? Eu não consigo, desculpa. Não consigo. Para mim, uma lei que funciona deveria diminuir o número de homicídios e não aumentar. Mas eu posso dizer que, em contrapartida, essa lei, sim, está sendo mal utilizada e ela afasta os pais dos seus filhos e ela faz com que os pais tenham que pagar advogado, eles sejam culpados antes de ser inocentes, eles sejam desempregados, percam amigos e tudo. Eles pagam o preço disso até ser inocentado, ferindo até o princípio da autodefesa, né? Esse aumento aí que você verifica na cabeça dessas pessoas que estão na frente, na linha de frente desse tipo de direito, o que elas pregam? Não, as mulheres começaram a ter conhecimento de suas leis, ter conhecimento do que é violência doméstica, e aí estão indo atrás, entendeu? Para poder punir o seu agressor. Isso daí é o que elas pregam. Só que quando a gente verifica na prática, inclusive você citou aí, que a maioria das denúncias realizadas, na realidade, 80% delas são falsas. E o que a gente verifica, qual é o histórico que surge a falsidade disso? É que a mulher, por exemplo, para prejudicar o homem, para conseguir a guarda dessa criança, ou se favorecer nessa guarda compartilhada, acaba indo na delegacia, consegue a medida protetiva, e aí, quando entra no processo de guarda, ela junta esse boletim de ocorrência, junta essa medida protetiva, que aí, querendo ou não, o juiz ou a juíza acaba pendendo para o lado dela. Entendeu? Exatamente. E aí, depois de 2 anos, que praticamente o pai está sem ver essa criança, ele consegue a absolvição, mas não consegue voltar aos status de antes, né? Inclusive, Vinícius, eu trouxe aqui dados do próprio Conselho Nacional de Justiça, que está publicado lá no site, entendeu? E eu achei inacreditável, que foi o que a gente conversou, que eu ia trazer. Inacreditável, sobre os dados de violência doméstica contra a mulher. E a gente vai falar dele já já, e é inclusive o que o pessoal está comentando aqui. Inclusive, pode passar, então, já que minha plateia está aqui ajudando. Aí eu volto na frase do Galileu. Nunca encontrei uma pessoa tão ignorante que não pudesse ser aprendido algo com a sua ignorância. Então, assim, a gente ignorar um fato não é problema. A gente ignorar, a gente não saber dele, não é a nossa culpa. Mas a partir do momento que a gente sabe que ele está falacioso, que ele é mentiroso, e a gente opta por continuar dizendo aquilo ali, isso é mau caratismo. Eu ainda lia hoje, mais cedo, eu não lembro se é Sócrates ou Aristóteles, mas ele dizia o seguinte: o mau conhecimento é pior que a ignorância. Então, as pessoas saírem repetindo isso que está no Atos da Violência deveria ser criminoso, sabe? Porque é por conta disso que muitos filhos estão ficando sem pai. Muitos homens estão tendo as suas vidas ceifadas. E aí eu posso dizer outra coisa além disso. É porque ali acabou. Deixa eu tirar aqui. E aí, até a tela maior, a gente tem que começar a considerar que a gente saiu do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e a gente tem inúmeros casos, inclusive de pessoas próximas,
que suicidaram e ninguém fala nada. Homens estão suicidando porque eles querem se matar? Não. Porque a pessoa que passa por isso, ela se desestrutura, ela se desespera. Ninguém aqui que está assistindo, quer dizer, pode ter muita gente aqui assistindo que passa por isso, mas de maneira geral, as pessoas da população que não passam por esse problema não conseguem imaginar o que é uma pessoa inocente ter que, de repente, contratar um advogado criminalista. E depois de contratar o advogado criminalista, começar a ter medo real, porque isso é real, de ser preso. Você, inocente, ser preso. Eu lembro que eu fui criado, meus pais são casados até hoje, meus pais são amorosos, são excelentes pais. Eu realmente tive boa sorte de ter nascido onde eu nasci. Mas eles sempre disseram, né? É a realidade deles. Quem não deve, não teme. E eu digo, infelizmente, a nossa justiça não é assim. Até quem não deve tem que temer a nossa justiça, porque a nossa justiça não está muito preocupada em fazer o certo, em fazer a justiça, nem em cumprir a lei, como a gente viu o exemplo da guarda compartilhada. E aí muita gente pergunta, Vinícius, o que a gente pode fazer? Bom, o que pode fazer é o que eu estou fazendo. Eu nunca gostei de botar minha cara em lugar nenhum. A gente se conhece há pouco tempo, Jamile, mas assim, antigamente eu fazia vídeo com imagem, eu lia as coisas, inicialmente eu não gostava de botar minha voz. Aí depois eu comecei a botar voz. E agora eu não vejo outra opção a não ser mergulhar de cabeça nisso. Porque eu estou falando, né? Eu estou nessa luta por causa das minhas filhas, e consequentemente, com o que eu vejo, que eu tento estar com as minhas filhas, eu trago isso para os filhos dos outros, porque você acompanha nos grupos, é muito sofrimento. E se é muito sofrimento para um adulto, o que dirá para uma criança? Entende? Então é isso, eu acho que o que eu tentei trazer com os slides aqui era para a gente estar seguro, né, das pessoas irem atrás e questionarem o que eu falei para verem que o que eu estou falando está escrito lá. E para a gente poder tentar mudar a sociedade um pouco. Se a gente mudar um pouquinho a nossa volta, a gente tem chance de um pouquinho a nossa volta mudar e isso a gente começar um movimento no Brasil. A gente precisa muito que as pessoas acordem. Sim. E agora? Você quer fazer o quê? E agora? Tá aparecendo aí? Não, né? Não, mas você pode compartilhar sua tela. Embaixo tem um quadradinho com uma base, como se fosse um monitor escrito Share Screen. Se você botar aí, você consegue dividir tua tela e passar aqui pra gente. Bom, vamos lá, eu vou te mostrar. Aqui é assim, gente, ó, é igual TV ao vivo, a gente vai fazendo junto, ó. Aqui, ó, se você reparar, aqui embaixo tem o íconezinho, tá vendo? Esse íconezinho vai fazer você dividir a tela igual a mim. Vou voltar ao normal aqui, pronto, isso. Ah, ok. Deixa eu ver aqui. Olha, tá aparecendo para mim aqui, ó. Muito bom. Vou botar, ó. Isso. Ixi, apareceu foi tudo, né? Tá ok. Eu não sei como fazer para colocar só essa, mas aqui é para o pessoal ver e está no Conselho Nacional de Justiça, no site do Conselho Nacional de Justiça, pessoal. Eu vou iniciar aqui 2016, é rapidinho, porque nós temos um prazo de 160 minutos, tá? Então, vamos lá. Em 2016, isso daqui, só mostrando aqui para vocês, ó, deixa eu voltar aqui no início, para vocês verificarem que, ó, olha aqui. Você pode botar a tela cheia aqui desse negócio que fica a tela toda. Aquele quadradinho de... Não, então é melhor voltar daquele jeito que estava funcionando. Agora você sumiu para mim aqui. Pronto, foi. Tá aparecendo aí a tela inteira? Agora ficou perfeito. Olha só, pessoal. Aqui, ó, o Poder Judiciário na aplicação da Lei Maria da Penha, que é de 2017. Vamos logo para 2017, que aí vocês vão... Eu procurei 2018, 2019, eu não encontrei, viu, Vinícius? Só... Ó, esses trabalhos demoram a ser feitos, né? Pois estão sempre trazendo ser formalizado no ano...
pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, vou mostrar aqui o primeiro dados aqui, que está na página 12. Olha só. Cadê? Viu? Deixa eu vir para 2018. Olha aqui, ô Vinícius. Vamos ver esse daqui. Ver se... Caso... Só, pessoal, prestem atenção. Em 2017, ingressaram nos tribunais de justiça estaduais do país 452.988 casos novos. Então, Vinícius, olha só, presta atenção. Em 2017, tiveram 52.988 casos novos, olha aqui, ó, criminais em violência doméstica contra a mulher. Então, quem puder aí, anota, 452.988, ok? Quando a gente vai para a medida protetiva, nós vamos encontrar aqui que foi registrado e foi concedido 236.641 medidas protetivas em 2017, ok? O que acontece, Vinícius? Olha só, deixa eu ver se volta para mim aqui, se der. Você quer voltar aqui? Ah, tá. Deixa eu ver se volta. Olha só, Vinícius, presta atenção. Para vocês fixarem, olha. Em 2017, teve 452.989 casos que a pessoa saiu da sua casa e foi lá na delegacia registrar um boletim de ocorrência. Ok? Desses 452.988, gerou a medida protetiva a quantidade de 236.641. Beleza? Só que esse material, tanto esse como o outro que eu estava mostrando, não mostra quantos casos teve a absolvição. Não mostra. Sabe como é que eu chego a esse dado? Na fase de execução. Desses 452.988, somente, olha aqui, que agora a gente vem para a conclusão. Por isso que eu falei para ti que eu ia tentar resumir aqui. Olha só, 18. Olha só, em 2017, foram iniciadas na Justiça Estadual um total de 14.280 processos de execução penal em violência doméstica contra a mulher. Vou voltar de novo aqui para a gente. Preste atenção, Vinícius. O pessoal que está em casa, olhem aqui, ó. Eu vou retornar. As pessoas, mulheres, foram na delegacia. No total, do Brasil todo, 452.988. Dos 452, somente foram para a vara de execução penal 14.280. Tu sabe o que isso quer dizer? Que só 14.280 foram condenados e justamente eles saíram lá da instância de conhecimento para ir para a vara de execução. Ou seja, 14 mil de 452. O que demonstra e prova o que a gente sempre vem falando, que esses dados que eles estão colocando, que estão aumentando, é só de denúncia, e não do trânsito em julgado. Do trânsito em julgado só teve 14.280 de 452 mil. Isso daí é realidade. O que eu estou falando para você, Vinícius. Eu não sei se a gente pode confiar, mas o CAB botou aqui 3,15%. Eu acho que isso ainda é muito. É extremamente uma lavagem cerebral que estão querendo colocar na gente mulher, na gente homem, porque a mulher que não tem conhecimento disso, que não tem a mente aberta, que não pesquisa, ela vai acabar caindo nisso daí. E o homem também vai dizer, nossa, eu já vou começar a ter medo do próprio homem. Porque o Brasil está dizendo de 452 mil casos, que é isso que estão querendo colocar, realmente é violência doméstica. Não é. E detalhe, Vinícius, olha aqui, o que eu trouxe aqui uma pergunta. Olha só,
realmente, é o que eu queria trazer para vocês. Seria uma prática tolerável na sociedade, uma vez que o homem é um ser fisicamente mais forte, capaz de suportar tais agressões? Ou seja, deixa eu voltar aqui para mim agora. Ou seja, violência criminal, violência contra o homem é suportável? É normal? O homem deve ficar parado? Nesse tipo de caso, deve o homem não ir para a delegacia? E eu verifiquei vários comentários só no chat de que as pessoas, de que o homem não deve aceitar. Quantos homens hoje são injuriados, são difamados, são caluniados? Eu te faço uma pergunta. Quando acontece um divórcio, nesse gênero, masculino e feminino, qual deles vai no Facebook, nas redes sociais, para tentar denegrir o outro? Em sua maioria, infelizmente, sempre é o gênero feminino. Ou seja, aí você já verifica o quê? Não é só Facebook, não. Isso é no mundo real também. É um espetáculo teatral. Você vê, você acompanha, ai, como eu estou sofrendo, olha aquilo. Você é advogada que está nas varas de família, como é que essas mulheres se vestem para audiência? É interessante, sabe o quê? É muito Que teatral. eu tive um caso semelhante, interessante, que foi assim: a mulher ela tirava foto, praticamente postava nas redes sociais, ela nua, toda aquela coisa, né? E aí, em lancha, muito chique. Quando chegou no dia da audiência, até eu fiquei com pena da mulher. Nossa, chegou com o cabelo amarrado assim, sabe? Chegou sem batom. Eu digo, cadê a mulher da foto? Cadê a mulher das lanchas, né? Ou seja, é praticamente uma produção que a pessoa se prepara para enfrentar uma vara de família, para enfrentar o juiz, dizer, olha aqui quanto eu estou sofrendo, entendeu? Inclusive, eles aplicam como se fosse uma traição, algo capaz de ser uma justificativa para tudo isso que eles fazem contra o homem, quando ocorre a separação. Entendeu? Porque o que eu vejo, Vinícius, chega lá nas redes sociais, ah, não, eu estou cansada porque todo homem trai, porque todo homem isso, todo homem aquilo. Entendeu? E aí começa a colocar sobre a sua relação. Não cita o nome do ex-companheiro, mas começa a falar, começa a citar. Ou seja, mas todo mundo daquele ambiente sabe quem é o ex-companheiro. É como se tivesse que dizer que escolher uma pessoa, quem foi do casal, que acabou o relacionamento, entendeu? Tem que espalhar para a sociedade, tem que espalhar para aquela comunidade que nos rodeia. E não é bem assim. Mas independente do que seja, Vinícius, o que você verifica é extremamente uma lavagem cerebral que estão querendo inculcar, colocar, penetrar, inserir de maneira contundente na sociedade. Querendo dizer que o homem, todo homem, é violento. Se você, mulher, se casar, é claro, com um homem, você pode ser agredida a qualquer momento, independente do local. E outra, ainda estão querendo ampliar a Lei Maria da Penha. Eu sempre digo, vai chegar um momento, Vinícius, que o homem, só de olhar de cara feia para a mulher, vai ser considerado violência doméstica. E vale a pena dizer também, aquilo que eu estava dizendo, né? Eu não tive tempo de fazer o slide que eu gostaria de fazer, porque eu pesquisei muito mais do que eu botei ali no slide. Mas eu trago aqui para vocês a Denise Hines. Ela é uma pesquisadora dos Estados Unidos, está na Faculdade de Rochester, e ela tem um trabalho de uma vida inteira chamando a atenção da sociedade para a violência contra os homens. E quando uma mulher procura o governo para denunciar a violência doméstica, ela está acostumada a ser cuidada. Então, assim, existem abrigos, existe política pública de acolhimento. Agora a gente tem a lei dos 60 minutos para a mulher vítima de estupro ser atendida rapidamente no sistema de saúde. Só que vejam aqui, o homem que busca o acolhimento e tudo, mesmo nos Estados Unidos, ele não encontra facilmente. E ele traz aqui um nome que eu acho bastante importante, é a violência por parceiro íntimo sustentada, que aí vou explicar o que é isso. Eu acho que voltei não.
E eu tenho conversado muito com pais também. Existe uma prática comum, né? A violência em homem e mulher, ela é diferente, né? O homem tem isso aí, ele tem rompantes, né? Ele pode explodir e ele pode, num ato assim, de se desvencilhar e tudo, usar a força dele, e isso acaba empurrando, por exemplo, uma mulher, e ela pode cair e se machucar, sim, é violento. Mas existe uma característica da violência feminina que ela é acobertada pela sociedade, e aí eu vou te falar, é o abuso psicológico. As mulheres, elas cometem abuso psicológico e o homem aguenta, 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 e até um dia que ele explode. Então, assim, eu sempre falo para os pais, e eu tenho citado muito Aos Olhos dos Pobres, do Baudelaire, né? Que é um cara que não acreditava mais em amor, ele conhece o amor, e ele, na verdade, enquanto está ali no café, Paris ainda se reconstruindo, vem um pedinte e pede dinheiro para ele está tão feliz que ele abaixa para pegar dinheiro para dar para o pedinte, que ele pensa, bom, como é que eu aqui tão feliz não vou contribuir com essa pessoa? E no que ele vai entregar o dinheiro para o pedinte, a mulher que está com ele começa a reclamar, mas que absurdo, que isso, aquilo outro. E ali acaba o amor. E a gente, infelizmente, vai ter que chegar nesse ponto. Eu falo muito com os homens, não aceitem certas coisas. Determinados atos levantam bandeiras vermelhas, né? Isso vem da red flag. Então, assim, homens, comecem a prestar atenção em com quem vocês estão, porque hoje nós somos o elo mais fraco da história. E vou te dizer que se a gente tivesse agora numa rede social, Jamile, com pessoas podendo botar emojis e tivesse aberto para muita gente, porque bem ou mal quem está aqui hoje com a gente tá porque recebeu e porque passa pelo problema, de certa forma. Mas eu vejo, boa parte da população responde com risos. A gente faz uma postagem dessas em Facebook ou qualquer outra rede e a gente vê que as pessoas ironizam, menosprezam. Então, assim, hoje nós somos o elo mais fraco disso tudo. Judicialmente falando, somos. E a gente precisa tomar cuidado, porque, assim, bem ou mal, já tenho mais de 40 anos, eu já errei o que eu tinha para errar, eu estou tentando resolver para as minhas filhas. Mas a gente tem que cuidar dos meninos, tem que cuidar dessas crianças, porque o mundo que elas vão pegar é diferente do que eu peguei. E eu estou sofrendo com o mundo que eu vivo. Eles vão sofrer mais porque o mundo não está melhorando. Se a gente não abrir o olho, a gente vai terminar num lugar muito ruim. É o ser preso pela condição de ser homem. Pessoal, nós temos algumas leis que estão sendo para alterar e a gente tem sim que tomar cuidado, tá? O que a gente puder fazer, a gente faz. Inclusive, teve a reunião, Vinícius, vocês tentaram falar com alguns senadores? A gente ia no dia 24, mas teve a pandemia. A gente está tentando para o dia 21, mas é o dia da sabatina, né? Não sei se vai ter ou não, mas aí a gente está pensando em mudar de novo a data. Pessoal, eu queria fazer minhas considerações finais e o Vinícius, como ele é o nosso convidado, mas ele está sendo o nosso anfitrião aqui, porque ele nos ajudou em tudo. Então, como é que pode? O cara é nosso convidado e eu que estou sendo convidada inacreditável. Gente, eu só queria finalizar aqui minhas considerações sobre essa diferença. Olha só, caso um homem seja lesionado fisicamente no seu corpo, ele vai responder pelo artigo 129, tá? Realmente, tem o parágrafo 9 que engloba, insere o homem, companheiro, lá como um aumento de pena. Ok. Porém, essa mulher que o agrediu fisicamente vai responder no juizado especial criminal. Olha aí para vocês terem a ideia. Eu estou falando só de lesão corporal. Se o homem fizer a mesma coisa, mesma semelhança, mesmo grau, número, gênero, contra a mulher, ela não vai responder, o homem não vai responder no juizado especial criminal. Ele vai responder num procedimento comum, específico, por meio da Lei Maria da Penha, que trouxe isso daí. Ou seja, já é uma distinção clara, até mesmo no procedimento em que o homem vai responder. Tá? Detalhe, se o homem, se a mulher for pelo juizado especial criminal, ela não for reincidente, ela vai ter uma transação penal, uma suspensão de pena, pronto, entendeu? Pronto, encerra por aí. Ficha dela vai estar limpa.
Se for o contrário, não. O homem não tem direito a isso e a ficha dele vai sujar sim, tá? Sem falar que nessa questão, se for o homem contra a mulher, ele não vai ter direito ao princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, e ele já vai ser considerado culpado desde o início, lá no inquérito policial. Se for a mulher contra o homem, não. Vai ser garantido para ela o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório. Não vamos falar aí de medida protetiva em favor do homem, não tem, entendeu? Essas distinções aí que eu estou mostrando para vocês. Quando a gente vai para o crime do artigo 121 do Código Penal, que é o de homicídio, se for homem contra mulher, tem um agravante gravíssimo, que é considerado, inclusive, como feminicídio. Se for a mulher matando o homem, já não é. Não tem, inclusive, aumento de pena para isso. Entendeu? Então, é uma distinção latente. Tá? Só não vê quem não quer. Viu? Olha só aí. Olha só essa que a gente luta. É por isso que a gente luta. Tá vendo por que o Vinícius está na causa? Gente, eu vou finalizar aqui minhas palavras agradecendo o Vinícius. Aqui está tudo diferente, viu, pessoal? Está tudo diferente. Eu quero agradecer o Vinícius por ele ter disponibilizado o seu tempo, por ter trago o seu artigo, o seu estudo aqui para o nosso canal, tá? E tomara que vocês possam compartilhar, pessoal, para mais gente ter esse conhecimento. E o Vinícius, muito obrigado pela sua força, pela sua garra, pela sua coragem, tá? De sempre se manter firme nos grupos, nas lives, nas redes sociais. Meu amigo, não é eu, não é meu filho que precisa de você. Somos, além deles, né? Minha pessoa e meu filho, todos nós precisamos de você. Então, continue assim. Se precisar, chame, grite, que não é só eu, não. Está todo mundo aqui nos comentários me apoiando também. Gente, muito obrigada. Obrigado a todo mundo. Desculpa pela demora aí, viu? Nós ultrapassamos aí os 12 minutos. Mas é isso, pessoal. Esse é um assunto muito importante que todas as pessoas precisam ter conhecimento. Vinícius, é contigo, viu? Bom, eu que agradeço, Jamile. E na verdade, assim, essa live de hoje é um pouco do que a gente enfrenta, né? Eu brinco, é uma coisa fenomenológica. A gente tem muita dificuldade de falar disso, tanto que o programa que você usa normalmente deu problema. A gente tentou várias vezes, né? E da mesma forma, a metáfora que isso traz para a gente é muito grande para a nossa luta. A gente deu um jeito com outro programa, depois eu vou ter que dar um jeito de descasar as contas aqui, porque eu mandei uma mensagem, foi com o teu nome. Eu até peço desculpas, depois eu vou desfazer isso. Mas a cabeça hoje estava tão assim que eu mandei, inclusive, mensagem para o Guido pensando que estava mandando para ti. Então, daí tu tira, né? Mas o importante disso é o seguinte, a gente teve várias dificuldades, a gente superou essa dificuldade. A gente superou. Eu tive uma semana cheíssima, eu tentei fazer os slides da maneira melhor que eu pude, mas assim, eu não tive muito tempo. Eu cheguei em casa, era 5h30 para poder fazer isso. Então, eu fui copiando e colando do artigo rapidinho. Eu espero ter passado um pouco do que eu tenho lido para vocês e, principalmente, passado a motivação que é para buscar o conhecimento, para duvidar do que as pessoas estão falando para a gente. Né? Há 2.500 atrás, os filósofos começaram assim, eles começaram a questionar a mitologia e surgiu a filosofia, que é a mãe da ciência de hoje. Hoje, como cientista, a gente não pode, assim, se a gente hoje está usando a internet, se a gente hoje, no meio de uma pandemia, está conseguindo se comunicar, é graças aos cientistas. E a gente não pode abrir mão do pensamento crítico, jamais. O nosso país, ele está entregue. O que está acontecendo com as nossas leis, com as nossas várias famílias, com as nossas famílias, é isso, é um abandono total. E nada justifica a gente poder, a gente ter chance de ter um futuro pior, sabe? A gente vê países aí, como a Coreia, países que eram praticamente, o próprio Japão, países praticamente feudais que investiram em educação e melhoraram. E a gente aqui, alguém botou aqui, né, os pais não querem saber. E a gente aqui, pais na causa, muitas vezes não dão audiência para o que a gente faz. E a gente está sujeito ao algoritmo como qualquer um. Então, eu já estou até me alongando, né? Eu gostaria de pedir a todos que estiveram aqui presentes, por favor, divulguem. Se eu não me engano, isso fica salvo no seu canal, né, Jamile? Fica. Por favor, gente, divulguem. E falem dessa live.
E eu sempre digo, né? Olha, questione meus dados, duvida de mim, vai atrás também. Porque eu sou humano, eu posso errar. Então vamos todo mundo junto construir um país melhor. Então era isso que eu tinha para dizer. Agradeço muito a oportunidade e a gente está aí para ajudar, né? A questão da gente ter mudado o programa e tudo foi para ajudar e fazer funcionar. Ó, ainda tem. Eu estou com plateia hoje, tá? Não é nada. Pô, meu Deus, aí tá bom demais, hein? Ô Vinícius, eu tô apanhando nesse programa, viu? Não sei nem como é que desliga. Ah, não, eu que desligo aqui, porque eu que botei Não, na é minha tu que conta é o misturada com a anfitrião sua. hoje. Então tá, gente. Obrigado, boa noite. Compartilhem, o conhecimento é de vocês, tá? Não tem ego, não é nada nosso. É Eu tudo de tenho que todo mundo. terminar com minha frase, viu, gente? Até a próxima semana, tá? E um cheiro no cangote de vocês, viu? Fiquem na paz.